Sebastián Andriani. Bienvenido, está con nosotros en el estudio presentando su libro Las misiones jesuíticas de los guaraníes. Sí, buenos días a todos oyentes de esta radio. É um prazer muito grande falar com vocês acerca deste livro, que foi um livro financiado por Dom Casimiro sobre as missões. E este livro tem uma proposta que é facilitar entender o que foi esse projeto de 150 anos, com mais de 150 mil guaranis. É o maior projeto social de nativos de toda a América, pero muito pouco conhecido, porque a maioria não se lê os livros, que há muitos materiais. E esse livro focou com arte o que foram as missões em todo esse tempo. E de um lado você tem a arte, de outro você tem fotos do que foi a realidade das ruínas, o que significa todo isso. Então, para nós, como Voltaire, Montesquieu, filósofos da época, falaram, foi assim, como renascer o espírito do humanismo em la Terra. Então, hoje sentimos que temos um choque entre pragmatismo, busca da produtividade, e, por outro lado, o humanismo, que podemos falar também de espiritualidade. Este projeto permitiu que se vivia aqui a produtividade, a família, a religião, o lazer, todo como uma coisa sola, de maneira holística. Pero este projeto muito pouco conhecido, 30 cidades, com volume, é um laboratório de humanismo muito grande para o mundo. Por isso, Voltaire e Montesquieu falaram tão forte como se fuera a recuperar o humanismo. E hoje necessitamos de la mesma coisa. Escuchamos falar de esquerda e direita. Num projeto esse, está todo junto. Foi reconhecido que havia mais produtividade, qualidade de vida em las missões do que Assunção, que em outras cidades grandes. Porque todos trabalhavam, o trabalho era um valor forte, a família um valor forte, a espiritualidade um valor forte. E todos trabalhavam. E assim tinha qualidade de vida, produziam livros nas missões. Havia, por exemplo, a parte de observação de los astros, como foi Cosme Damián. E teníamos também fundição de hierro também aqui. Então havia a música como Padre Seppi. Mirem, os instrumentos musicais de aqui iam para a Europa, para as orquestras de Europa. E também a harpa paraguaia nasceu aí, o mate foi aí, na época os jesuítas recuperaram a forma de produzir a hierba para poder consumir, que tem a ver com a tradição da província de Misiones. Por isso, Marcelo Bicós, que foi comigo em todas as ruínas, participou do projeto todo o tempo. O livro está escrito em 6 idiomas para atender os turistas. Estamos mirando, ¿no? Está en castellano, en portugués, en francés, en italiano y en alemán. Sí, y ahí tem outra versão que tem em língua guaraní também. Usted hace hincapié fuerte en estos valores, ¿no? Sí. Y que estos valores se pueden traer a nuestra vida contemporánea. ¿Qué podemos aprender de la vida que se llevaba en estas misiones para nuestra vida hoy en estas misiones que seguimos siendo, ¿no? En los 3 países, las misiones siguen siendo, ¿no? En Brasil, Argentina y Paraguay seguimos siendo las misiones. Sí, en primer lugar, es que não havia uma separação de região, era uma unidade. E eu creio que o futuro, Paraguai, Argentina e Brasil, será uma região única como ocorre em Europa. Em algum momento, vamos unir mais a população. Segundo, que os valores das missões, quem estuda o ser humano, a natureza humana, entende que são valores permanentes. Não são valores de uma cultura de momento. São valores que no futuro vamos resgatar, seja cá, seja em todo o mundo, que tem a ver com a natureza de ser humano sentir feliz e viver em paz. Então, hoje vivemos a violência por toda parte, porque não há educação.
los gobiernos perdieron plata para inversiones en la educación infantil. Y por eso, si você não educa a poblação, vamos ter problemas de qualidade de vida, porque como vai conseguir viver, conseguir a plata para pagar sua comida, suas roupas e todo? Não há. E se não há estrutura de educação adequada, e nas missões, todos guaranis, homens eram educados, sabiam escrever e ler, porque os jesuítas escreveram a língua guarani. Então, todo é preparado para a vida, sim, para que... E outra, cada um tinha sua profissão. Então, os valores espirituais, que são? O amor, a paz, o respeito ao outro. Quem estuda a natureza humana, por exemplo, no modelo de Índia, com Satya Sai Baba, que foi considerado o maior educador do mundo. O amor é um valor que está dentro do ser humano. Quando o ser humano atua de maneira contrária a este valor, ele se sente mal, estressado, angustiado. Nossa vida hoje, focada só na produtividade. As pessoas ganham plata, mas não vivem bem. Não vivem bem porque não vivem de acordo com sua natureza. E nas missões, não. As pessoas educadas têm que reconhecer a viver o que têm por dentro como valores permanentes e não só com valores aprendidos, que são valores da cultura. O que importa é separar bem o que eu aprendo e aquilo que eu sou, como ser humano, que não depende de uma cultura de um país. Y además también las misiones, un gran ejemplo de vida en comunidad, de vida sí, cooperativa, algo que nos falta, ¿no? En las ciudades vivimos como peleándonos todos contra todos. Sí, yo siento así, que tenemos mucha gente deseando un otro estilo de vida, como si fuera un socialismo o un comunismo. Eu entendo assim que nas missões se vivia em comum, como se fosse comunismo, ou seja, todo pertence a todos. Pero você não pode ser obrigado a viver em comunidade. Creio que no futuro os governos vão permitir quem deseja viver em comunidade que vivam. Em Brasil, eu conheci 2 comunidades. Em todo o mundo há comunidades. Porque há a peleia que temos acerca de questão política. Me gusta muito a palavra que existe em China, eu vou lembrar o nome aqui, do líder maior chinês que abriu a China. O que importa não é o color do gato, sim que ele caça o ratão. Então, nós temos problema com nossa população de pobreza, falta de produtividade, falta de educação. O que nos interessa é um modelo político que solucione o problema do ser humano. Não é se a esquerda ou a direita, quizás uma mescla. O que importa é uma solução. Então, podemos aprender com todas as situações políticas, né? Podemos aprender com todos, pero temos que solucionar no futuro a questão humana e as missões vão continuar sendo uma grande referência de humanismo, de espiritualidade, de produtividade, de valor do trabalho em grupo, né? Essa questão de valorizar a família, de valorizar também, inclusive, o lazer, de viver bem com isso, de tocar a música, aprender a música. Ese fue muy fuerte en todas las misiones y es un ejemplo para el mundo. Sí, eso queda, me llamó la atención cuando leía este material que usted nos facilitó, ¿no? Esta idea del placer, ¿no? Como algo importante y necesario para la vida y que también se cultivaba en las misiones, ¿no? Sí, yo pienso así. Cuando llegó aquí los españoles y muy cerca de aquí los portugueses, encontraron los guaraníes, los nativos. Esta tierra toda pertenecía a ellos. Entonces, imaginando do ponto de vista cultural, porque nós temos que ter raízes, fundamentos. A história nos ajuda a valorizar aonde vivemos. E a província de Misiones já tem esse nome devido à missão jesuítica. Pero o conteúdo muito pouco conhecido. Então, entendo que as escolas necessitam adotar livros acerca das missões para valorizar a cultura da província, porque depois chegaram os alemães, os polacos, né, os suíços, os italianos, os alemães. Pero o fundamento, a base desta província foi as missões jesuíticas. Depois que chegaram os outros, que foram importantes para a tecnologia, para trazer indústrias para cá. Mas não podemos olvidar que esse projeto jesuítico, ele não acabou porque não era bueno. Ele acabou porque foi morto por el governo de Espanha e governo de Portugal com a guerra contra os nativos, os guaranis.
Foi um projeto de sucesso todo o tempo. Os jesuítas da época foram expulsos de aqui e deixaram os guaranis sem suporte necessário para tocar este grande projeto. Então, imagine que também em Brasil ocorreu outro projeto de viver em comunidade e o governo matou o projeto. Então, creio que temos que utilizar as missões para pensar mais para o futuro, como vamos solucionar a questão humana que ya estaba solucionado en las misiones. ¿Cuánto tiempo le llevó este recorrido que hizo usted, que hizo para terminar, bueno, en el texto, ¿no? En la elaboración del libro? Fueron varios años porque yo percorrí Brasil, los museos, Paraguay, Argentina. Por eso hablo que Marcelo Bikoski caminó conmigo en todas las misiones de Paraguay y de Argentina. Y antes yo pasé por todas del lado brasileño. Eu fui também ao Paranapanema, aonde começou este projeto. Como havia os encomendeiros ou bandeirantes que sacavam os índios, os guaranis, para o trabalho, e aí estava sendo... sabemos que politicamente os bandeirantes queriam acabar com as missões porque estava arriba da linha de Tordesilhas. Claro. E o governo português não queria referência de fronteiras para avançar mais para o oeste. Então, os bandeirantes acabaram com as missões em Paranapanema. Então, depois barraram. Então, eu fui conhecer a região de Paranapanema, onde começou, ao norte de Londrina, e depois comecei ao sul, como fui para São Miguel e todas aqui do sul do Brasil. E eu percebo que a maioria dos turistas que visitam esses lugares não entendem o que se passou aí. Então, por isso, eu tomei muito tempo circulando, entendendo. Trabalho de investigação. Investigação. Sim, eu tenho meu doutorado, minha maestria, então por isso temos as técnicas de como fazer as pesquisas, né, para conseguir o conhecimento. O Instituto Montoya, né, de aqui, de Posadas, validou a pesquisa histórica que hicimos. Interesantísimo, sin duda una herramienta fundamental, ¿no? Para que nos podamos entender todos un poco más, ¿no? Esta región de las misiones aquí en esta zona que compartimos, ¿no? Este pasado jesuítico, su libro, ¿no? Las misiones jesuíticas de los guaraníes. ¿Cuándo la vamos a tener disponible? Já estamos trayendo de Brasil, a pedido de Marcelo Bikoski, os livros. Vamos trazer mais de 1000 livros agora, em breve vão estar aqui. E penso que agora, dia 18 deste mês, eu vou estar com o Papa Francisco em Vaticano. E como ele é jesuíta, eu penso em tentar entregar a ele um livro deste. Depois, posso falar também uma coisa muito importante que ocorreu acá na província. Trabalhamos um ano, visitamos 12 vezes uma tribo guarani aqui em Santana, e trabalhamos para a sustentabilidade deste grupo guarani. Porque a maioria das pessoas da província não acredita que o guarani le gusta trabalhar. Não é assim. E nas missões havia um cura para 1000 guaranis. Se você tinha 7000 guaranis numa cidade, havia 3 curas ou 4 curas. Quem trabalhou na construção da igreja e todo foram os guaranis. Só que o guarani, como índio brasileiro, só trabalha naquilo que ele acredita. Ele respeita seus próprios valores espirituais. Se ele acredita, ele trabalha. Se ele não acredita, não trabalha. Temos que entender muito bem o que motiva o guarani. Porque ele não valora a questão material. É outra coisa que ele vai pôr como valor para ele. Então, conseguimos, se pegarmos as fotos de los guaranis acá em Santana, você vai mirar todos trabalhando. Todos trabalhando. Foi um projeto da Fundação Bikoski, junto com a Fundação Douglas Andriani de Brasil, que durou um ano de trabalho, o que mostra que podemos valorizar e acreditar no potencial humano. Foi o que ocorreu nas missões. As pessoas que chegaram de Europa, que eram os jesuítas, acreditavam no potencial do Guarani. E nós, hoje, se pensamos em termos de província, não acreditam no potencial do Guarani. Aí vem a inteligência e o sentimento e os valores. Entender que é um ser humano. E quando você entende que é o ser humano universal, o Guarani está aí. E aí você pode involucrá-lo. O que ocorre em Canadá, em Austrália, Nova Zelândia, que as áreas turísticas do país, que tem a ver com a história do país, pertencem aos nativos do país.
Então, penso que em algum momento, estas ruínas das missões vão ser coordenadas por guaranis, mesmo com o liderazgo de pessoas técnicas que vêm do governo, porque pertence a ele toda essa história e não podemos tomar de los guaranis o que pertence a eles, a sua história e que é a base da cultura da província de Misiones. Bueno, Carlos Sebastián Andriani, le agradecemos mucho este paso, esta visita por nuestro programa y bueno, ojalá podamos tener pronto su libro a disposición, sobre todo en las escuelas también, ¿no? Para aprovechar este material. Agradeço muito aqui essa oportunidade de falar com todo o público, né, os ouvintes desta rádio. Agradeço muito forte também a companhia Casimiro Bicós, que financiou o projeto dos 2 livros e financiou o projeto também em Santa Ana, que nos ajudou muito a poder atuar a benefício da comunidade. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, y con esto nos vamos